Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 11, versículo de 2 a 11. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos aí próximo a fazer memória desse grande momento que é a entrada de Jesus na Terra, que foi há 2000 anos, mas que a Igreja comemora muito mais que uma lembrança. Atualiza para o nosso dia a dia. Mas quem é Jesus Cristo? Nós, brasileiros, nascemos num país cristão e muito facilmente nós nos tornamos cristãos. Mas até mesmo num país cristão, muitos são aqueles batizados e tudo mais, que não têm ainda a dimensão de quem é Jesus Cristo. Os cristãos do mundo ainda não são a maioria. Dos 7 bilhões e pouco, que nós temos de seres humanos, 1 bilhão e pouco, um pouco mais, ou quase 2 bilhões, talvez sejam cristãos. Muitos são aqueles, meus irmãos, que nasceram sequer ouviram falar de Jesus. Foi essa pergunta que João Batista pediu para que os seus seguidores pudessem ir até Jesus. João estava na prisão, próximo do seu martírio. Então ele diz: Ide até Jesus e pergunte a ele: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? És ou não és o Messias? És ou não és o Filho de Deus? E Deus, é Deus ou não é? Perguntas. E é um profeta? Será que ele é um profeta de nível assim um pouco mais que Maomé, Buda, o grande? Quem é? João então envia os discípulos e quando eles lá chegam, Jesus diz: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. João Batista, meus irmãos, não duvidava que Jesus era o Cristo, o Messias. Até porque foi o próprio João Batista que batizou Jesus. Ao batizar Jesus naquele dia, apareceu uma pomba no céu e João disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Ora, se João sabia que ele era o Messias, por que mandou seus discípulos ir perguntar? Não era para que João, meus irmãos, pudesse acreditar, mas era para que os seus discípulos testemunhassem e se encontrassem com Cristo. Uma coisa, meus irmãos, é ter uma fé por ouvir dizer. Outra coisa é ter uma fé por ter visto, ter experimentado. E boa parte dos cristãos brasileiros ouviram dizer. Poucos de nós encontraram o Jesus, porque o encontro de Cristo modifica toda a nossa existência. João os envia para que eles pudessem viver essa experiência. E qual é essa experiência? Jesus diz: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos
curados, os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Jesus os destaca, meus irmãos, para os discípulos de João verem e ouvirem, testemunharem com isso e acreditar, e que eles acreditassem. Mas por quê? As profecias antes de Cristo falavam disso. Uma delas está em Isaías. Olha o que o Isaías fala. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Mas de que maneira? Então se abriram os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, os coxos se saltarão como servo e desatará a língua dos mudos. Então está aqui, meus irmãos, como nosso Deus nos irá salvar. E Jesus mostra para os discípulos de João as profecias acontecendo. E aí, meus irmãos, é assim, meus irmãos, que a igreja surgiu e continua o caminho de Jesus Cristo até hoje. E se a gente, meus irmãos, encontrasse com alguém que ainda tem dúvida, né, que ainda não é batizado, não é cristão, e a gente perguntasse, você não tem vontade de conhecer Jesus? Muitos talvez nos diriam assim, eu sempre vivi assim, sem religião, isso não me faz falta. Santo Agostinho dizia assim, no início do cristianismo, ele dizia que era necessário que a fundação fosse sólida, visível, né? Que esses milagres fossem acontecendo, que pudéssemos perpetuar, né? Esses sinais, esses prodígios, para que depois pudesse elevar esse edifício, né? Então a igreja começou com essa construção firme. Deus tem poder, meus irmãos, e continua tendo poder de curar. Só que no passado era muito mais tangível e necessário, porque algo novo estava começando, a Igreja de Cristo. Jesus veio ao mundo para perdoar os pecados, já dizia João Batista ao ver Jesus, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Santo Agostinho, meus irmãos, era um intelectual, muito inteligente, tanto que se tornou um doutor da igreja. Mas no começo ele questionava muita coisa da igreja, ele questionava muito. E sua mãe rezou para ele, para a conversão dele durante 30 anos. E foi numa missa, meus irmãos, celebrada por Santo Ambrósio, olha, numa missa, celebrada por Santo Ambrósio, numa homilia, né? E depois de sua mãe ter rezado por ele 30 anos, que ele se converteu, que seus olhos puderam ver, seus ouvidos entender. Porque nem a sua inteligência que ele adquiriu pela filosofia, ele enxergava. Mas sua mãe rezou para ele 30 anos e nessa homilia ele se converte. Deus continua, meus irmãos, presente na sua igreja. Jesus é sim o Filho de Deus. As maiores curas e sinais que se tem é através da Eucaristia, que hoje nós recebemos, meus irmãos, nas missas. Quando Jesus fala para os discípulos assim, o que foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Meus irmãos, a inconstância é o problema do mundo de hoje. Os ventos da moda, as pessoas são agitadas pelos ventos da mídia, pelos ventos do mundo. Meus irmãos, um cristão não pode ser como um caniço agitado pelo vento. Não pode ser inconstante. O que deve nos guiar, meus irmãos, é o vento de Deus. Nós temos que ser constantes. Se nós católicos tomássemos consciência, meus irmãos, o que é a Eucaristia, muito mais milagres e sinais se darão a cada um de nós. Se a missão de Cristo é vir para perdoar, a nossa igreja é a única que pode perdoar pecado em nome de Jesus. Curar doenças, muitos médicos fazem isso. Agora, perdoar pecado em nome de Deus, meus irmãos, estão nas nossas igrejas os padres que perdoam em nome de Deus. E a Eucaristia, meus irmãos, faz muitos milagres e sinais. O corpo e sangue de Cristo que nós recebemos faz muito milagre na nossa vida. Traz cura para nós, para nossa alma. Meus irmãos,
Toda missa é missa de cura e de graça. Meus irmãos, que sejamos constantes nas palavras de Deus, na Eucaristia. E creamos nisso, meus irmãos. Amém? Amém.